Boa tarde a todos. Eu estou muito contente de ver tantas pessoas renomadas, intérpretes aqui. Isso é de fato muito importante. Eu gostaria de apresentar minha pesquisa de mestrado. Eu residia numa cidade do interior de São Paulo, em Taubaté. Vocês conhecem já alguns aplicativos, né, de celular que usam interpretação, né? Acho que vocês já devem conhecer alguns deles. Conhecem? E eu queria ver se a interpretação era correta ou se tinham problemas. E isso foi o meu projeto de mestrado através desses aplicativos de tradução automática. Na verdade, essas novas tecnologias, né, em formato de software, que utilizam, né, várias plataformas como os computadores, os dispositivos móveis, a páginas na internet. Nós temos os avatares também. Também algumas empresas utilizam esses recursos em vídeo. Também tem instituições, empresas, o governo também utiliza desses softwares. E as pessoas utilizam como um intérprete de língua de sinais, como um tradutor de língua portuguesa para Libras. Isso é um problema ou é uma solução? Como podemos pensar? Então, nós da comunidade surda e intérpretes também, nós vemos a, nós sempre vemos uma divulgação uso desses aplicativos e um investimento financeiro também no uso desses aplicativos. Normalmente eles apresentam, né, como uma solução, como algo muito positivo esses aplicativos. Mas nós, surdos, qual é a nossa opinião a respeito disso? E também como podemos contratar? Como as instituições lidam com esses aplicativos, esses sites, né? Esse uso crescente também no site dessas empresas e dessas instituições. Então, qual seria a justificativa ou pergunta de pesquisa em relação a esses possíveis problemas de tradução? Como nós podemos olhar sobre esses possíveis problemas de tradução? Esses aplicativos são utilizados em muitos locais, alguns programas de TV, alguns sites, por exemplo, até propagandas políticas utilizaram, ao invés da janela com o intérprete, utilizaram esses aplicativos. Começaram a utilizar os aplicativos. E nós precisamos nos questionar, né, como essa tradução é de fato realizada. E muitas pessoas me perguntam, ou eu também me pergunto, por que o uso desses aplicativos? Qual é a eficácia deles? Qual é a função? Se nós compararmos um aplicativo e um intérprete humano, qual seria essa relação das traduções? Qual deles seria melhor? Então, através desse objetivo, no meu trabalho de mestrado, eu busquei observar as frases em Libras realizadas pelos aplicativos, como eles produziam as frases em Libras.
Eu utilizo como fundamentação teórica a base, o contexto da linguística aplicada. E observando também aspectos teóricos do uso da Libras e da sua estrutura. E observando as concepções relacionadas ao tradutor. E realizar essa comparação entre o aplicativo e o tradutor humano. Como não apenas os aspectos de transposição de palavras ou transposição de léxicos realizada por esses aplicativos, e também esses tradutores, mas aspectos também relacionados à vivência e ao convívio com pessoas surdas. Nós utilizamos e estudamos um pouco sobre isso. Os procedimentos da pesquisa, nós iniciamos uma busca a respeito, tentando conhecer qual eram os usos. Então, eu sou professor de Libras, meus alunos utilizam às vezes aplicativos e queriam utilizar e sinalizar como esses aplicativos. Eu comecei a observar quantos aplicativos existiam, quantos estavam sendo utilizados. Nós encontramos 7 aplicativos que podem ser baixados. E aí nós começamos a observar qual era a função deles, né? 3 deles não dos 7 nós selecionamos 3. Esses são o Prodef, o HandTalk e o Ribenar. Esses 3 eram os mais, digamos, organizados e que nós gostamos mais. Então, eles também é tanto para uso de móveis quanto para desktop. Então, eu fiz essas perguntas de pesquisa e queria responder os 3. Eu sei que existem outros aplicativos, existem pesquisas, pessoas que usam esses aplicativos, tem algum VR Libras e alguns outros, mas nós utilizamos esses 3 para a pesquisa. Vocês podem observar aqui os 3 aplicativos e ali nós temos uma produção real de um tradutor, né, do ProLibras. Então eu optei em comparar. Não queria um Intaptio 20, então eu selecionei um tradutor surdo. Aqui nós temos os aplicativos. Na imagem vocês podem observar, e também o autor do ProLibras da prova do ano de 2015, a última edição do ProLibras. Então, no trabalho, eu observei esses 3 aplicativos e algumas frases, como esses aplicativos produziam essas frases. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de apresentar todos os exemplos aqui, porque nosso tempo é muito curto. Então, eu selecionei uma frase que foi produzida pelos aplicativos. E também uma frase que foi produzida pelo tradutor surdo, né, que é aquele de camisa vermelha. E vocês vão poder assistir. As 3 sentenças, ali estão as 3 sentenças, mas eu vou só apresentar uma delas. Dentro do meu trabalho, vocês terão acesso a todas elas e como elas foram organizadas. Aqui eu apresento apenas uma delas.
Eu não vou apresentar aqui em português, né? Nós temos essa frase. E aqui, dos 3 aplicativos, a tradução do Prodef vocês vão assistir. Vejam, está certo? Eu coloquei a frase no aplicativo e o que gerou do avatar foi esta produção. Ele diz difícil, preciso, tesoura, o cabelo, um cabelo. Depois, agora nós temos o próximo. Que é o outro. Olha, vejam a soletração. Eu. Tá bom. Mas os dois... A estratégia aqui, você coloca também a sentença e digita, no caso, no seu smartphone, e então gera este resultado no vídeo. Agora, então, a produção do terceiro. Vocês assistam, por favor. Bom, a culpa não é minha, tá? Eu já aviso de antemão que a culpa não é minha. Se vocês usarem, vocês vão ter isso como resposta também. Eu peço desculpas pela imagem que eu estou mostrando. E os 3 aqui, olha, vejam. E agora nós vamos ver um tradutor surdo-humano, como ele realiza isso. Vejam, e a gente pode comparar. Vocês viram como que isso ocorre? Nós observamos que antes as respostas, não se foi uma boa tradução ou não, mas as 3 não tinham expressão facial, a expressão é mais ou menos como é que eu estou apresentando para vocês agora. Não há nenhuma expressão não manual. Os aplicativos, eles praticamente copiam a estrutura do português, produzindo alguns sinais. A ordem é sujeito, verbo, objeto, né, como ocorre no português. A mesma ordem. Né? Vejam que ele produz um português sinalizado. Eles não utilizam classificadores nem expressões faciais. A imagem é mais ou menos como essa que eu estou apresentando. É apenas a produção de léxicos. E eu, por exemplo, liguei para os organizadores de aplicativos e eu perguntei quantos termos nós temos. 6.000, 5.000 palavras, 5.000 sinais. Só isso. Eles ainda, mas estamos ainda em desenvolvimento. Algo muito importante
que um avatar do aplicativo vão contra os princípios básicos da inclusão. Aqui nesse processo não há processo de interação. Você ali a pessoa tem uma cópia de algum tipo de material apenas. E na realidade o que acontece com os aplicativos é que ele não oferecem dialogismos, ou ele apresenta apenas um enunciado concreto. Lacerda 2009 explica que passar de uma língua visogestual para uma língua oral auditiva, ou vice-versa, implica em estratégias linguísticas próprias, que só o intérprete, uma pessoa, precisa refletir durante a interpretação, através desse processo dialógico, em que ocorre durante o processo de interpretação. Importante a gente saber também as questões éticas do uso dos termos no português. E os aplicativos seguem a ordem da língua portuguesa. É muito mecânico a produção dos sinais lexicais. Além disso, apresentam um vocabulário muito restrito. E não podem substituir o intérprete ouvinte ou o intérprete surdo. Para Bakhtin, ele diz que a alteridade define o ser humano, pois o outro é indispensável para sua concepção. É impossível pensar no homem fora das relações que os ligam aos outros. É dialógico. A produção da língua de sinais não é apenas o uso das mãos, ela é também através da expressão facial, ela é tátil, ela é o corpo, é o modo de se vestir, a maneira de falar, a língua fala, ela escolhe o conteúdo que se diz. Então, para concluir, esses aplicativos eles não dominam as técnicas de interpretação em Libras. Não podem dizer que os aplicativos são intérpretes ou tradutores da Libras. Você não pode, olha ali, circuncisar. Como assim? Ele não pode substituir os intérpretes surdos ou os intérpretes ouvintes. Não é possível. Também tem uma questão legal. E precisamos respeitar a legislação. É isso aí para pesquisa, né, as referências. E meu agradecimento aí à UFSC, a todos, meu muito obrigado. Obrigado a todos os surdos por me ajudarem. Agradeço imensamente.